Como vai? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Perante o Eterno e hoje dando continuidade ao nosso livro Mente, Caráter e Personalidade. Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui para mais um estudo. Esperamos que todos vocês estejam bem e que mais uma vez a gente pede para vocês se inscreverem no canal, deixem os comentários, deem um like. É isso aí, vamos então à nossa leitura de hoje. Vamos lá? Disciplinar cada faculdade da mente e do corpo. Deus deu a todo ser humano um cérebro. Deseja que seja usado para a sua glória. Não possuímos demasiado poder cerebral ou faculdades de raciocínio. Cumpre-nos educar e exercitar toda a faculdade da mente e do corpo, o mecanismo humano que Cristo redimiu, de maneira a podermos usá-lo da melhor forma possível. Devemos fazer tudo quanto pudermos para fortalecer essas faculdades, pois Deus se agrada de que nos tornemos mais e mais eficientes colaboradores seus. Muito bom, mais um texto aí que faz a gente sentir o desejo dessa reflexão, né? Mais uma vez voltando a falar aqui de disciplinar. Deus nos deu a cada um, deu a todos um cérebro, né? Isso, no caso não estamos falando de pessoas que nascem acéfalos ou anencéfalos, né? Ou qualquer outro tipo de doenças que mesmo não tem como desenvolver condições cerebrais, né? Sim. E o que me chama a atenção no texto é que ele deseja que seja usado para a sua glória. Então, é interessante a gente observar aqui que toda a nossa inteligência, tudo que nós adquirimos ao longo do tempo, com nossos estudos, com a nossa mente, deve ser usado para a honra e glória dele, né? Não para nosso mérito próprio. E o nosso ego, podemos dizer, é natural, né? Quando a gente tem as nossas conquistas, as nossas criações, as invenções, tudo que nós criamos, o nosso próprio, nós achamos que isso é mérito nosso. Né? Realmente tem o nosso valor, tem um valor muito grande em cima de tudo isso, essa dedicação, mas a gente não podemos esquecer que deve ser usado, Deus nos criou para glória dele, né? Unicamente. E nós, como cristãos, não podemos nos esquecer disso. Isso me faz lembrar até um texto que está também em 1 Coríntios 10, 31, tudo que quer comais, quer bebais, ou tudo que vocês fizerem, fazer para a honra e glória de Deus, né? Tudo, né? Tudo envolve para a glória de Deus. Então não possuímos demasiado poder cerebral. Não quer dizer que uma parte do nosso cérebro funciona e a outra não, né? Esse demasiado é o a mais, né? É o mais, além, né? É o além, é o avançado. Eu diria assim, porque é igual muitas pessoas falam, é um ditado muito comum a gente dizer que nós usamos 10% da nossa capacidade cerebral. Neurologicamente, quando você vai até o médico e faz exames, você vê todo o seu cérebro em atividade, né? Mas é exatamente isso que o texto está querendo dizer. Nós não conseguimos atingir o nível máximo, como, por exemplo, Adão tinha, né? Exatamente. Adão era 100% ali, ele conseguia usar 100% da sua capacidade porque era um ser perfeito. E por conta do pecado, a degradação humana com o tempo acaba fazendo com que nós vai reduzir o tamanho e cada vez mais e aí vem o outro parágrafo dizer que por isso que cumpre-nos a educar, né, e a disciplinar. Mais uma vez a palavra disciplina aqui no texto, mais uma vez a palavra disciplina, educar a faculdade e a mente, né? Tudo que nós temos tem que ser educado, essa mente ser educada para ter um nível saudável a ponto de conseguir enxergar isso, que nós devemos, com as nossas faculdades mentais, honrar a Cristo. Né? Exato, o tempo todo, né? E mais uma vez, essas faculdades mentais, e principalmente, você falou, nós já falamos em outros textos, não é a capacidade aqui de nível intelectual, não é nada disso, né? Envolve muito mais, né? Quando o texto diz usá-lo da melhor forma possível, né? E devemos fazer o que pudermos, tudo o que estiver ao nosso alcance, é tudo. Aí eu te pergunto,
mesmo sabendo, por exemplo, nós conhecemos, a Bíblia fala que quer comais, quer bebais, como já falei há pouco, tudo que fizermos é para a glória de Deus. Aí ela vem falando aqui que a gente tem que fazer todo o esforço para atingir o melhor, tudo que for possível. Aí eu pergunto, por que as pessoas não procuram fazer esse melhor? Eu sei, por exemplo, muitas vezes que um refrigerante ele não faz bem para a minha saúde. Eu sei que talvez comer alguma outra coisa não faz bem para a minha saúde. Assistir alguma coisa às vezes não faz bem para a minha saúde mental. Eu não vou elevar a mente a ponto de glorificar a Deus. E por que as pessoas... eu digo as pessoas porque eu me incluo nisso, né? Sim, nós todos não fazemos exatamente isso. Buscamos o tempo todo buscar. Se eu sei que isso não é para a glória de Deus, por que eu vou fazer? Nós temos fazemos talvez essa diferenciação de que se não é para a glória de Deus é porque é pecado. Então, o pecado eu não faço, então tá tudo certo, né? Eu não estou matando, não estou roubando, não estou fazendo nada, então o resto eu estou glorificando a Deus. E não é bem assim, né? Não, porque se educar essa mente que Deus nos deu, perfeita no sentido de todos ter um cérebro, né? Sim. Não na perfeição de sermos perfeitos, que nós sabemos. Mas o que você está dizendo é a questão da nossa natureza pecaminosa, das nossas falhas, até mesmo nosso egoísmo, não permitir. E mesmo porque já falamos aqui, em outros estudos, que isso dá muito trabalho. Claro. Né? Isso requer muita dedicação, isso requer muito tempo e muito esforço. E principalmente quando nós trazemos isso para o nosso lado espiritual. E é o que você bem colocou. A partir do momento que eu identifico que isso não agrada a Deus, que aquilo que eu vejo, que eu como, que eu leio, que eu escuto, que eu faço questão de alimentar, quando eu percebo que isso não me edifica enquanto cristão, e não me deixa entender que isso vai... É gradativo, né? É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, é um treino. E Sim. mais pra frente ela vai dizer, nós vamos comentar aqui, que é um treino para a vida inteira. E nós já falamos também. Então o porquê é porque a nossa natureza é a natureza conformista, acomodada, né? O nosso ego não permite. Sim. Somos bombardeados e influenciados o tempo todo a não fazer, né? E mudar os hábitos é muito difícil, né? Muito complicado. Não é da noite pro dia, não, né? Não. E principalmente quando ele se agrada, né? O final do texto aqui é que ele se agrada que nos tornemos mais e mais eficientes colaboradores seus. Aí eu te devolvo a pergunta. E de que forma eu sou um colaborador de Cristo? Olha só. E quando nós buscamos, eu acredito assim, né? Quando nós buscamos o que Deus quer para nós, diante da palavra de Deus, do estudo, diante de estudo, de oração, quando nós buscamos esse tipo de entendimento, aí a gente vai começar a olhar pela ótica de Deus. Sim. E eu sei o que Ele quer para mim. E a partir do momento que eu sei o que Ele quer para mim, eu sei o que Ele quer para o meu próximo. E aí eu vou ser uma ferramenta usada para o meu próximo. Se Deus é amor, a essência de Deus é amor, e Ele diz, né, os mandamentos são resumidos em 2, amar a Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. E aí quando eu amo o meu próximo, eu estou sendo usado por Ele, né? Já estou sendo um colaborador dele, né? Eu colaboro nessa Mas para isso, eu preciso parar de exercitar o meu egoísmo, né? É tudo aquilo, toda a minha natureza, se nós vamos falar, nós precisamos exercitar. Exercitar. É uma sequência, né? Quando eu entendo que eu posso ser mais e mais eficiente colaborador de Cristo, eu vou automaticamente deixando, né, a minha vida conformista, a minha situação na minha zona de conforto, e vou me inclinando para aquilo que eu sei que vai agradar a Deus. Então é um hábito, e no final é tão prazeroso que se torna natural. Sim. Né? Sai aquela natureza que eu não quero, que eu preciso deixar. E aqui dá para a gente até abrir um parênteses, né? Se nós não nos colocarmos dispostos a essa mudança, talvez nem a nossa oração surta algum efeito. É verdade. Porque somente orar, às vezes, dependendo da pessoa e da circunstância, não vai bastar. Sim. Porque a oração exige de mim a ação.
E aí você tocando nesse assunto, eu acho interessante porque às vezes muitos de nós hoje, e é muito comum ver as pessoas buscando o que é chamado hedonismo, né? Que é o prazer momentâneo. E as pessoas estão buscando isso cada vez mais. Com certeza. É o egoísmo e o hedonismo. Né? Tudo para mim. Agora, né? Eu sou o mais importante, seja na minha dor, seja a minha dor mais importante, seja o meu sofrimento mais importante que o do outro. E quando ou o meu prazer tem que ser o mais importante, sim, e aí sim, eu busco exatamente isso, né? Tudo aquilo para mim, e dessa forma, como eu posso ser um colaborador de Deus, como eu posso buscar a Deus e como mudar esse hábito, né? Como mudar essa ótica. E essa eficiência mais e mais vai depender disso, porque esse prazer momentâneo, ele passa, mas a eternidade não. Então, quando o meu foco é a eternidade, é um caminho longo a se percorrer. Né? E como fazer isso é um treino para uma vida inteira. É no estudo todos os dias. Né? Então, assim, esse mais e mais eficiência não vai ser de hoje para amanhã. E como conseguir isso? É o olhar, né, o rumo a essa eternidade, que é um caminho que vai ser eterno. É o eterno, né? Sim. Né? E quando nós estivermos perante o eterno, sim, olha aí. Perante o eterno, nós vamos entender que todo esse sacrifício valeu a pena. Então, quando a gente começa a entender essa disciplina que vai valer a pena, mas por que você está fazendo isso? Por que você está entrando na academia? Então, eu quero ficar com o corpo assim. Por que você está fazendo determinada coisa? Porque você tem um foco. Objetivo. Você tem um objetivo. Claro. E quando o meu objetivo é Cristo e é estar perante o eterno, a gente vai entender que isso vale a pena. Amém. Olha só. Será que para muitos está valendo a pena? Muito. A gente deixa a provocação, né? Hoje, você, nós todos que paramos um pouquinho para refletir em cima disso. Tem valido a pena todo o seu sacrifício, todo o seu caminhar rumo ao eterno? Exatamente. Então, até o nosso próximo estudo. Se Deus quiser, esperamos vocês e nós vamos falar da mente cultivada mede o homem. Olha só. Até lá. Tchau!